O Internacional que ainda não desistiu de uma liberação imediata para Charles Arangues. E no vídeo de hoje vou te trazer mais informações de quanto que o Inter teria que pagar para ter o Arangues de maneira antecipada. Quanto que o Bayer Leverkusen pede para liberar o jogador agora. Vale ressaltar que a equipe alemã, mesmo com pré-contrato assinado com o Internacional, não deseja liberar o jogador. Muito porque ela ainda disputa a Europa League e o Arangues foi um dos capitães, do time alemão durante a temporada. É um dos atletas realmente mais identificado nesses últimos anos, ele que está desde 2016 lá na equipe alemã. Além disso, também eu quero te trazer mais informações sobre Matheus Dias, jogador que vem sendo cada vez mais destaque, foi muito bem no jogo contra o Aimoré e deve cada vez mais ganhar minutos com o técnico Mano Menezes. E além disso, também eu quero te falar sobre Pedro Henrique. Todo mundo sabe que o contrato do Pedro Henrique hoje tem um vencimento até 2024, mas mesmo assim ainda existe um imbróglio quanto à renovação de contrato desse jogador. E eu vou te explicar o motivo de por que o jogador está pedindo um aumento salarial para a direção do Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje vou te trazer as principais informações sobre o Internacional. Mas só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações. Até porque falta muito pouco para o canal chegar a 900 mil inscritos, faltam menos de 900 pessoas para a gente bater essa meta, então conto com a tua ajuda. Tu que ainda não te inscreveu, clica no botão vermelho que não custa absolutamente nada, tá bom? Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, que é uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então começar aqui com as informações do Internacional nesse momento. Eu quero, neste momento, começar falando aqui para ti sobre o Inter nesta semana, nesta segunda-feira, né, se prepara já para o Clássico Grenal, que acontece no próximo final de semana. O técnico Mano Menezes que deve ter todos os jogadores à disposição para este jogo, né? Deve ter a volta do lateral esquerdo René, que retorna à suspensão automática. A tendência é que o Vitão não treina hoje na segunda-feira ainda por estar com estado febril, mas ao longo da semana já deve estar em condições de jogo. A gente tem os dois novos reforços do Internacional, o Luiz Adriano e o Nico Hernandes, que são dois jogadores que já se juntaram ao grupo, estão treinando também de maneira normal. A tendência, inclusive, é que eles sejam relacionados para o jogo do próximo Clássico Grenal. Além disso, também eu quero te falar exatamente sobre essa utilização do Mano Menezes. Eu quero te falar um pouco mais sobre o Matheus Dias, que é um atleta que, desde a renovação de contrato que teve com o Inter, ainda no mês de janeiro, né, que renovou o seu contrato, renovou o seu vínculo até final de 2026, acabou não entrando mais. O último jogo agora que entrou, né, e foi o primeiro desde a renovação de contrato, foi contra o Aimoré. E novamente ele foi muito bem. O Matheus Dias é um jogador de apenas 19 anos de idade, é um cara que tem aquela qualidade no passe, domina o meio-campo, tem altura. Então é um jogador que certamente tem tudo para dar certo no Internacional e o Inter fazer uma grande venda no futuro. Além disso, o melhor de tudo do Matheus Dias é que o Inter tem toda a porcentagem do jogador, já que ele foi criado extremamente dentro do Internacional. Além disso, também vale ressaltar que o Matheus Dias é um atleta que, entre aspas, é xodó do Mano Menezes. O Mano Menezes gosta muito desse jogador, tanto que no final do Brasileirão do ano passado deu chance ao jogador, inclusive como titular contra o Palmeiras, e é um atleta que cada vez vai mais começar a ganhar espaço, principalmente depois da venda do Johnny, que deve ocorrer na metade da temporada ou para o Real Betis da Espanha ou para o Brighton da Inglaterra. O técnico Mano Menezes deve começar a utilizar cada vez mais Matheus Dias para ser o sucessor na venda de Johnny. Além disso, também todo mundo sabe que depois do Inter não ter conseguido trazer o Cuéllar, o Arangues, que eu vou falar logo mais, a tendência é que só vinha para julho. Então o Matheus Dias vai ser um atleta que deve ser hoje o reserva, por exemplo, do Johnny. A gente sabe que tem o Gabriel que está se recuperando, está fazendo já inclusive algumas corridas em volta do campo. A tendência de um prazo para um retorno do Gabriel foi diminuído, mas ainda assim vai demorar algum tempo. Outra informação que eu quero trazer realmente nesse momento é exatamente falando sobre o Arangues, tá? Inclusive o presidente Alessandro Barcelos, na entrevista que concedeu antes do jogo contra o Aimoré, onde ele falou sobre a sua ida à Europa, sobre a sua contratação do Luiz Adriano, sobre o Arangues, ele disse, né, e afirmou essa informação que eu já tinha trazido para ti, que o Bayer Leverkusen não gostaria de liberar o jogador nesse momento, tá? Inclusive, neste momento, existe uma certa negociação por parte do Internacional com a equipe alemã, até existe, mas é uma liberação difícil de ocorrer. Mas existe
com um jeito dele ocorrer. O Bayer Leverkusen colocou um preço para liberar esse jogador de maneira antecipada. A informação que eu tenho é que se o Inter bancar 500 mil euros, que hoje dá na casa ali de 2 milhões e 600 mil reais, né? Se o Inter colocar 2 milhões e 600 mil nos cofres do Bayer Leverkusen, eles liberam o jogador de maneira antecipada. Só que o Inter entende, como é um jogador que nesse momento, que ainda está se recuperando de lesão, vai precisar ainda fazer, entre aspas, um treinamento físico, um ritmo de jogo, o Inter prefere que ele faça tudo já lá na Alemanha e quando venha para o Internacional já esteja 0 bala, 100% para entrar e já para poder jogar, né? Então o Inter vai esperar todo esse processo de tratamento por parte do Arangues para depois trazer o jogador. Pode até ser que o Inter pague esses 500 mil euros ali, por exemplo, em maio, junho, quando o jogador já esteja totalmente recuperado da sua lesão no quadril, né? Lembrando que o Arangues não joga desde o dia 15 de outubro e por isso, né, tá fazendo todo esse tratamento para conseguir voltar aos gramados e atuar de uma maneira bem consistente, tá bom? Então o Inter não tá com pressa na questão do Arangues, porque sabe que se pagar agora, o jogador ainda mesmo assim ainda não vai conseguir jogar, tá bom? Passando para mais informações, eu quero te falar sobre o Pedro Henrique, quero te falar sobre a renovação de contrato do jogador. Mesmo com o Pedro Henrique tendo contrato com o Inter até final de 2024, ou seja, tendo mais um ano de contrato, 2, né? Porque esse ano de 2023 a recém está começando, né? Um ano de contrato e 10 meses, para ser mais preciso para vocês. O Pedro Henrique tem interesse numa renovação de contrato. Por quê? Porque antes de vir ao Internacional, ele jogava no Sivasspor da Turquia. E nesse clube, ele ganhava cerca de 1 milhão por mês líquidos. Para vir para o Internacional, ele reduziu, né, o seu salário mais do que a metade. Hoje, o salário do Pedro Henrique é de 280 mil por mês. Ele ganhava 1 milhão lá no Sivasspor. Por que ele fez essa redução salarial? Além de ele querer retornar para o Internacional, que é o clube do coração dele, ele tinha que provar para todo mundo que realmente ele era um bom jogador, já que ele era um atleta desconhecido. E com essa diminuição, e depois que ele descobriu que realmente, depois que o Inter descobriu realmente que é um atleta que deu certo, a torcida caiu nas graças da torcida, e tem tudo inclusive para ser um grande ídolo do Internacional, o Pedro Henrique pediu uma valorização salarial, né? Já que teoricamente ele merecia. Só que essa valorização salarial perto do que ele ganhava lá no Sivasspor. E nesse momento está tendo esse imbróglio, porque a direção do Inter não quer renovar o contrato do jogador, porque tem contrato, mas o jogador quer uma valorização salarial porque ele vem atuando bem, vem praticando um bom futebol e ele era um dos acordos que foram feitos lá no início. Olha, eu vou vir aqui com um salário pequeno, vou mostrar para todos vocês que realmente eu sou um bom jogador, para no futuro vocês me derem uma renovação salarial. E é isso que está tentando acontecer. Além disso, a multa do Pedro Henrique não é teoricamente alta, mas para a idade alta, mas teoricamente não é tanto. A multa do Pedro Henrique é 4 milhões de dólares. Se algum clube vir com esse valor de maneira à vista, como por exemplo o São Paulo, que foi um clube que sondou ele, o Flamengo, se algum clube chegar no Inter e botar na conta esses 4 milhões de dólares, o jogador vai deixar o Internacional, né? Porque a multa rescisória vai ser paga. E essa multa rescisória é baixa devido ao salário do jogador. Então, com a valorização salarial do jogador, a multa rescisória também vai subir. Então, só quero te explicar um desses embrólios que vem acontecendo nesses últimos dias sobre essa renovação de contrato desse jogador. Tendência a que ele saia do Inter? Muito pequena. A tendência que ele saia do Internacional é muito pequena, porque ele está totalmente adaptado, mas eu quero deixar esse bastidor aqui para ti sobre esse imbróglio que acontece na renovação de contrato do atacante Pedro Henrique, tá bom? Inclusive, deixa aqui nos comentários o que tu acha sobre essa opinião. Eu volto logo mais com as informações. Um grande abraço para todos vocês. Valeu, falou e foi!